Oi, gente! É um prazer estar com vocês aqui para mais um encontro do Celebrando a Recuperação da Igreja Batista do bairro Nova América, nossa amada igreja. Nós já tivemos 2 encontros. Nosso primeiro estudo, não é, foi sobre a negação, onde nós admitimos que temos problemas, que temos dificuldades, que temos embaraços, que temos situações que precisam ser resolvidas. A nossa segunda lição, nós estudamos sobre a impotência e nós admitimos que nós somos realmente impotentes para tratarmos das nossas situações e para superarmos, para vencermos as batalhas. Nós não temos condições de fazer isso. Isso tudo nós estivemos no primeiro e no segundo estudo. E nessa semana nós estamos estudando sobre esperança. E sabe, gente, é fundamental essa lição de hoje. É fundamental para a nossa recuperação nós termos um coração cheio de esperança. Quem não tem esperança, abre mão do agir de Deus, abre mão do agir do Espírito Santo de Deus e não agrada a Deus, porque a esperança tem tudo a ver com a nossa fé. E eu creio que todos nós que estamos aqui temos confiança em Deus, nós acreditamos em Deus. E nós acreditamos na palavra de Deus. Isso é muito importante para a nossa recuperação. Mas eu quero dizer que, assim como nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que Deus fala no nosso coração, eu quero dizer para você que Satanás, o nosso adversário, ele também fala conosco. E nós muitas vezes nem damos conta de que é ele que está falando. Eu quero perguntar para você, você já teve alguma situação que você ficou meditando no problema? Às vezes você, durante o dia, você está fazendo as coisas, mas a sua cabeça está no problema. Às vezes você acorda de madrugada e o que vem na sua cabeça é o problema. Ou então você vai para a cama pensando no problema. Você já se viu assim? Eu quero dizer para você que isso é obra do inimigo na sua vida, na sua mente. Deus não faz isso com ninguém. Deus não nos incentiva a ficar meditando no problema. Nós somos incentivados a olharmos e meditarmos na palavra do Senhor. Quem nos leva a pensar em problema é o inimigo das nossas almas. E eu quero dizer que aqui no nosso CR, você vai ser estimulado, você vai ser apoiado a pensar na palavra de Deus, a pensar na ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador. Isso vai fazer toda a diferença, faz toda a diferença para a nossa recuperação e manter a nossa recuperação. Não é verdade? Eu quero também lembrar aqui que nós vamos estar trabalhando nessa lição de hoje sobre o princípio 2 e também o passo 2. O princípio 2 diz que acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Princípio, base para a nossa recuperação. Os princípios são as bases bíblicas, que nós precisamos tomar posse. Eu preciso acreditar de todo o meu coração que Deus existe e que Ele se importa comigo e Ele tem poder, e só Ele tem poder para me ajudar em minha recuperação. E esse princípio está baseado em Mateus 5, versículo 4, que diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Eu quero te incentivar a chorar aos pés do Senhor.
E se você não tem esse hábito de chorar, quem sabe você pode pedir ao Senhor um coração quebrantado e contrito, para também chegar às lágrimas diante de Deus e colocar diante de Deus os seus assuntos internos. A Bíblia tem recompensa para quem chora nos pés do Senhor. A Bíblia fala que Deus consola aquele que chora. Está na Bíblia. Acabamos de ler. Mateus 5, versículo 4. E o segundo passo também, a nossa atitude, né, em relação a esse estudo de hoje, diz que acreditamos que um Deus, um poder, né, acreditamos que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. Quer dizer, ao equilíbrio interior, a recuperação, né, gente? Então, nós acreditamos no poder superior. Quem é esse poder superior? É o nosso Deus. E a base bíblica para esse segundo passo está em Filipenses 2,13, que diz que porque Deus está operando em vossas vidas, né? Em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando a fazer aquilo que ele quer. Então nós precisamos acreditar que Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando por nós. Isso não é uma maravilha? Isso é muito bom. Você medita nesse passo e nesse princípio, nessas palavras iniciais, e nós vamos partir agora para a segunda parte do nosso estudo. Vem comigo, fica comigo e vamos mergulhar mais um pouco nesse conteúdo. Então, irmãos, prosseguindo em nosso estudo, nós precisamos de ter um equilíbrio em 4 áreas, sabe? Um equilíbrio e um investimento em 4 áreas da nossa vida interior. A nossa vida. Não é na vida do filho, não é da vida do cônjuge, não é da vida do patrão, não é na vida de ninguém. É na nossa vida. Um investimento em 4 áreas. Primeira área, investimento no poder superior. No nosso Deus, no nosso relacionamento com o nosso Deus. Tempo para estarmos com Ele, buscando nele a nossa recuperação, a nossa saúde, através da meditação da palavra, através da oração, através de uma vida de devoção, de uma devocional diária com o Senhor. Isso significa relacionamento com Deus. Isso é muito importante para a nossa recuperação. E sabe de quem depende isso? De você. De você. Depende de você para a sua recuperação. Depende de mim para a minha recuperação. Poder superior. Relacionamento com o poder superior. Segunda coisa muito importante que eu preciso investir, eu preciso estar aberta a mudanças. Mudanças de mente. Não é mudanças de roupa, sapatos. Não, coisas externas. Mudanças de casa, de amizades. Não estou falando disso. Nosso estudo não fala disso, mas mudanças no nosso interior. Permitir que Deus opere a mudança na nossa vida, na nossa mente. Há anos atrás tinha uma música de uma novela, era trilha sonora de uma novela, que dizia assim: eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. É a síndrome de Gabriela. Que você não sofra dessa síndrome. Que você não permita que a sua mente esteja rígida, inflexível para a voz de Deus. Mas que Deus, o Espírito Santo de Deus, ao falar com você,
e ao falar comigo, nós possamos estar abertos a darmos passos para a nossa mudança. Deus está interessado em nossas mudanças, né? Na nossa mudança. Você já pensou nisso? Você já pensou em mudar o seu estilo de pensamento? Bom, que Deus te oriente, que Deus te ajude nessa área da sua vida que precisa ser observada, precisa ter um investimento seu. A terceira coisa é um poder para mudar. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele foi um homem muito sofrido por causa do evangelho. Apanhou açoites, foi preso, foi apedrejado. Ele viveu dias dificílimos por causa da pregação do evangelho. Mas ele dizia que ele podia todas as coisas, ele podia enfrentar todas as dificuldades, ele dizia que ele podia viver qualquer coisa difícil diante do Senhor, com Deus, né? Ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso, hoje em dia, existe uma palavra muito usada pelos profissionais da área, né, da psicologia, psiquiatria, que fala sobre resiliência. E a resiliência, ela é a capacidade que o ser humano tem de se adaptar a situações difíceis. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa resiliência dentro dele, essa capacidade dentro dele. E Deus quer que nós também tenhamos resiliência dentro de nós, capacidade de nos adaptarmos às situações. Nós precisamos disso e nós podemos alcançar isso através de Deus. Com a ajuda de Deus, nós podemos ser resilientes. Quarta coisa é a expectativa da mudança. Irmãos, se nós não tivermos expectativa de mudança, nós não temos esperança. Então, ter expectativa de mudanças é muito importante. Mas ter expectativa da sua mudança. Porque às vezes você está com expectativa que o outro vai mudar. E isso é uma coisa muito perigosa que isso pode gerar uma decepção. Porque a única pessoa que pode mudar o outro é o Espírito Santo e ele mesmo, ouvindo o Espírito Santo de Deus. Agora, nós podemos mudar. À medida que o Espírito Santo for nos conduzindo dentro desse programa, nós podemos estar sendo abertos, sendo resilientes e permitindo que o Senhor opere mudança em nós. E Ele está fazendo isso, Ele quer fazer. Tem lá no capítulo 1, de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz que Deus opera em nós. Aqui diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até aquele dia, o dia de Cristo Jesus. Você pode conferir isso na sua Bíblia. Então, Deus quer completar a obra, mas eu preciso estar pronta para mudar. Eu preciso confiar no poder de Deus para a mudança. Então, são coisas assim muito importantes na nossa vida que nós não podemos nos enganar achando que nós vamos chegar onde nós queremos sem ter a mudança que nós precisamos fazer. Você já pensou nisso? Você está disposto a permitir que o Senhor opere em você as mudanças que Ele quer operar? E você tem expectativa sobre isso? Essa lição fala de esperança. E nós precisamos ter expectativa nisso aí. É ou não é verdade? E concluindo, irmãos, o nosso estudo de hoje, nosso terceiro estudo, eu quero compartilhar com você algumas recomendações do meu coração para o seu coração. Isso aí não está no seu livro, não. Mas eu quero compartilhar para você
algo que o Senhor tem falado comigo e eu tenho procurado seguir. Primeira coisa, tenha expectativa em Deus e não no CR. O CR é um método. O CR é um instrumento. Quem opera na nossa vida não é o CR, é Deus através do CR. Então toda a honra e toda a glória não é ao CR, é ao Senhor. Então Ele vai operar na minha vida à medida que eu der a glória a Ele. A segunda coisa, faz a sua parte, faz. Faz a sua parte. Lendo as lições, respondendo com franqueza, não é? Procurando um tempo de oração e leitura bíblica diário, nós já falamos sobre isso. Isso é muito importante. É a sua parte. Ninguém vai poder ler a Bíblia por você, ninguém vai poder orar. Aquela oração íntima, só você pode fazer. Isso é muito importante. E olha, em seus horários vagos, meu irmão, minha irmã, não fique perdendo tempo nas redes sociais, internet. Irmãos, vamos vigiar. Tem muita coisa boa na internet, no YouTube, muita coisa edificante, mas tem muita coisa também que serve para o inimigo ministrar nas nossas almas. E olha, nós não podemos dar lugar a Satanás. Ele quer minar as nossas energias. Então vamos concentrar nos nossos horários vagos em coisas que venham edificar a nossa vida. Nós não podemos dar espaços. Então procure ouvir mensagens edificantes, procure ouvir e botar louvor para você cantar ou para você ouvir. Não vai ficar cantando e ouvindo qualquer coisa. Ouça louvores. Você sabia que a Bíblia fala que Deus é santo e que Ele habita entre os louvores? Quer chamar o Espírito Santo de Deus para a sua casa, os anjos do Senhor para dentro da sua casa? Para onde você estiver? Louve ao Senhor, Ele é santo e Ele habita no meio dos louvores. Vença com louvor, vença através do louvor. Outra coisa, converse com pessoas de Deus sobre a palavra de Deus. Não fique jogando conversa fora e conversas que não vão acrescentar na sua vida. Meu irmão, minha irmã, colabore com a sua recuperação. Para finalizar, tenha pensamentos positivos. Afinal de contas, nós acabamos de estudar a lição que fala sobre esperança. E esperança combina com pensamento bom. Esperança combina com pensamentos de Deus. E Deus não tem pensamentos negativos. Deus tem planos e palavras positivas para cada um de nós. Então, você não pode fazer qualquer coisa a não ser que você comece, né? Nós não podemos chegar a nenhum lugar sem darmos o primeiro passo. Nós já demos o primeiro, já demos o segundo, estamos dando o terceiro. E nós já estamos caminhando para o nosso quarto passo, o nosso quarto estudo está logo aí. E isso é um ótimo sinal de que nós não desistimos e que Deus está falando e vai continuar falando aos nossos corações. Então eu quero encorajar você a ter fé, a ter, mesmo que seja um pouco de fé, mas eu quero encorajar você a ter fé. Eu quero encorajar você a ter esperança diante dos seus desafios. Não tenha pensamentos negativos, mas tenha esperança. A nossa vida sem Cristo é um fim sem esperança. Com Cristo é uma esperança sem fim. Olha que frase bonita. Eu peguei isso do meu material. Vou repetir para você. Nossa vida sem Cristo é um fim sem esperança. Porém,
com Cristo é uma esperança sem fim. Que Deus ministre esperança no seu coração. Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem, se Deus quiser, lá na nossa igreja. Um beijo no seu coração.